Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Tá aí para todos, está no ar uma bela tarde para todos vocês que estão nos assistindo. Nosso tema de hoje, educação financeira. 2 delícias, meus convidados. Ela que agora é minha economista de plantão, Paloma Delícia. Presta atenção, vou repetir. Paloma de Lavor Lopes. Vou repetir. Paloma de Lavor Lopes. É muito fresco o nome da minha amiga, né não, gente? E meu amigo que veio diretamente do Rio de Janeiro, Henrique Virtuoso, que é educador financeiro e presidente do Instituto de Fomento à Educação Financeira. Portanto, daqui a pouco todas as informações somente para você. Tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp 97402-6805, porque o fervo vai começar. Mas antes, vamos às nossas notícias dos nossos jornais. Eu começo com a Voz da Cidade. O prefeito de Volta Redonda projeta as ruas de lazer na Vila Santa Cecília. Então ele está fazendo um fervo, puxa aqui, Sancler, para mim. Ele está fazendo um fervo na Vila Santa Cecília, uma grande reforma, está arrumando as calçadas. Parece que, justamente no tema que nós vamos tocar daqui uns dias, que é acesso, acessibilidade a cadeirantes, essas coisas todas, e parece que ele já está se adiantando no assunto. Mas vamos sim tocar nesse assunto. É a nota hoje da Voz da Cidade. A menina também tem um incêndio da CSN, é verdade. Falha mecânica provoca incêndio no alto-forno da CSN 3. Mas graças a Deus também eu fui informado nos bastidores que não houve nenhuma vítima fatal. Tá bom, gente? Isso é bom falar pra vocês, mas teve uma falha mecânica lá que aconteceu o fervo lá. Tá bom pra você? O dia logo, por quê? Um jornal, ele sai muito cedo ele já está nas ruas. Então tem uma noticiazinha aqui que a Ivone Lara, que é a rainha do samba, foi internada, mas ela acabou vindo a óbito, viu, gente? Como nosso programa começa agora na parte da tarde, já está em todos os noticiários a morte de uma das damas do samba no Rio de Janeiro, tá bom? O jornal Dia traz: bancos abaixam juros da casa própria, veja suas melhores opções. Bem dentro do nosso tema de hoje, que é educação financeira. Então, aproveite, vá lá no banco, porque essa matéria está sendo recorrente nos jornais essa semana. Então, aproveitem, vá lá no seu gerente, converse com ele, porque os juros precisam ser abaixados. Tá bom assim? E vamos aqui, o maior de circulação no país, o jornal O Globo. Caixa reduz juros para a casa própria. Presta atenção. Limite de financiamento de imóveis usados sobe a 70%. Então, também mais uma ocasião para você adquirir o seu imóvel, sabendo-se que neste trâmite de alguns anos depois, o governo pode aprontar alguma falcatrua e elevar muito as prestações, como sempre acontece, e você acaba perdendo o seu imóvel. Isso tudo também nós vamos discutir agora com os meus 2 convidados. Eu vou lá para minha cadeira, vamos fazer o fervo, tá bom assim? Nosso tema é educação financeira. Paloma de Lavor Lopes, delícia, minha economista de plantão, obrigado mais uma vez pela presença, tá bom? Volte sempre, a casa é sua. Volto. Se não voltar, eu mando chamar, mando buscar em casa com a polícia e tudo. Acho chique. Mando buscar lá na porta, tá bom? Henrique Virtuoso, eu conheço o Henrique através da esposa dele, que é Nonata Santos, que me deu uma entrevista em 2014, lá em Resende. Ela trabalha com ferro de cabelos, que também estará em breve aqui na minha tela, aqui na Band, tá bom, delícia? E até que, enfim, o meu namoro com o Henrique deu um resultado. Eu que agradeço, aqui na tela. Prazer. Não é isso? Eu tenho que mandar abraços, presta atenção. Clara Flores, do bairro Cavaleiros de Macaé. Denise e Eloá Gomes Lopes, de São Fidélis. Isabel Cristina, Guilherme, Ronilson, Marisa e Tia Lourdes, de Barra Mansa, do bairro Vila Maria. Tá bom assim pra vocês? Teve uma entrevista para vocês aqui, olha, por que as pessoas estão tão endividadas? Quem vai começar esse fervo comigo aqui nessa entrevista?
Posso começar? Pode? Então vá. Por que as pessoas estão tão endividadas, amigo? Na realidade, tá aí, né? E tem explicadores. No Brasil, existe muita falta de educação financeira. As pessoas não são educadas financeiramente. Falta isso na sala de aula, falta isso na escola. Desde criança, ninguém aprende a se educar. Falta o planejamento financeiro, né? E o que é planejar? É você ganhar dinheiro, você poupar. Então, a falta de poupança traz a isso, o endividamento. E a questão do consumo, o autoconsumo, né? Como foi falado hoje nas matérias, redução de juros. Quando se fala reduzir juros, todo mundo quer comprar. O povo corre para a rua. Corre para a rua, quer comprar. Aí vem as questões comportamentais, né? Tá vindo a Copa do Mundo aí. Vou comprar televisão nova para assistir o jogo do Brasil e por aí vai. Então, essas datas comerciais também, as pessoas compram sem planejamento. Obviamente, sem planejamento, sem ter dinheiro, se endivida. Paloma, é possível poupar com pouco dinheiro? Sim, é possível poupar sempre. O grande problema é que tem que doer na carne, entendeu? Se você acreditar que a poupança passa a ser um gasto fixo seu, é tranquilo. É como se você fizesse uma compra com carnê a longo prazo e tivesse o compromisso de pagá-lo todo mês. O ideal é o que eu falo, sabe? Aquela poupança até programada que hoje em dia tem nos bancos, que já caiu o seu dinheiro, já corta R$50, R$100, porque senão, se você for esperar pagar todas as contas, quitar todas as suas dívidas, não vai sobrar. Então você tem que partir do princípio que isso é uma conta sua. Aí a poupança é fácil fazer. Henrique, qual a melhor maneira de superar a crise atual? Vamos lá, você vai ter que ser um mestre agora nessa resposta. Ainda bem que essa não veio pra mim. Ninguém quer essa bomba. Então vamos lá, educador financeiro. Eu digo que a crise é muito boa, porque é a partir do momento que a gente começa a crescer. Então, a partir do momento que nós estamos em crise, é um momento de a gente rever nossas dívidas, rever nossos problemas financeiros e aí começar a fazer um planejamento financeiro. E quando fala-se em crise, né, o Brasil na realidade está vivendo uma crise política, que está impactando, obviamente, na crise financeira. Mas nós temos muitas oportunidades de geração de renda extra. Então, se você sabe, você é um artesão, não sabe fazer alguma coisa, vamos trabalhar, vamos vender, né? E o brasileiro está muito voltado ainda à empregabilidade, não a empreender. Nós temos que empreender mais. Empreendendo, nós vamos superar isso. E aí começar a gerar renda e começar a poupar. Não ficar mais, aprender com o que deixa lá atrás. Né? Doeu na carne, como a Paloma falou, e agora vamos começar a poupar, que seja o que for. Eu tenho que poupar quanto no mês? Que você possa poupar R$10, R$5, aos pouquinhos. Aqui. Eu tenho um VT de rua, não é isso? Tem? Então, olha só. Tegno Leonardo, que é o meu repórter externo, foi às ruas para saber se o povo do nosso interior está economizando e se controlando nos gastos. Vamos ver o VT e depois eu quero que vocês comentem. Roda o VT para mim, então, queridos. Tá aí. Nos últimos anos, a economia do nosso país virou de pernas para o ar. Mas e aí? Como que as pessoas se adaptaram? Será que elas estão controlando os gastos? Será que elas sabem exatamente quanto elas ganham? Viemos para a rua para ver o que o povo fala e você acompanha aí. Vem comigo. Seu José, o senhor costuma controlar os seus gastos? Controlo. Eu tenho um caderninho lá em casa que eu anoto tudo certinho. Então essa é a ferramenta que o senhor usa, fazer a anotação, tudo que o senhor gastou durante o dia? Tudo. Faço um balanço, uma contabilidade, no final do mês eu acerto. Você costuma controlar os seus gastos também? Com certeza. E agora eu te fazer a pergunta, você costuma economizar? Você tem uma poupança lá reservadinha? No momento tá dando poupança não, mas tá controlado. Acho que você tem que gastar 30% daquilo que você ganha. Você tem que gastar um valor que você sabe o que você está gastando. Não adianta você ganhar 5 mil e gastar 10 mil. O governo não presta, o salário é pouco, mas não adianta, você gasta além daquilo que você ganha. Como é que estão os seus gastos hoje? Você tem controle sobre eles? Tem um pouco, né? Mas como a gente já vivendo uma crise aí, então a gente segura um pouco, mas do mesmo jeito a gente tem que fazer nossas despesas, né? Combustível, alimentação para casa, como eu casei agora, então fica um pouco mais difícil. Mas a gente está sempre segurando um pouco. E apesar das dívidas, apesar do controle, você ainda tem o hábito de poupar, de economizar? Já fiz isso muito tempo atrás, antes de casar. Mas agora ficou um pouco mais difícil, mas de vez em quando dá para guardar um dinheirinho, mas não é igual antigamente, né? Quando eu era solteiro, né? Então dava para juntar mais um pouco, mas agora zerada a conta. Ó, e você aí do estúdio, é verdade? Depois que casa aumenta a dívida? Explica pra gente aí.
Eu gostei desse final. Nós já estávamos falando isso. Não deveria ter casado. Vê se meu cálculo tá errado. Uma pessoa ganha R$2.000 líquido. Então, se é para ele sozinho, ele consegue ter um controle. A partir do momento que ele coloca mais uma pessoa dependente disso, isso cai para 50%, ele passa a perceber 1.000. Depende? Pode ser até que ele perceba menos ainda. Depende muito do perfil com quem ele casou. Se ele estiver casado com uma pessoa que seja mais controlado financeiramente que ele, essa conta vai ser ao contrário, pode chegar a 70%. Mas, normalmente, os opostos se atraem. Então, um perdulário casa com alguém que tem o controle. E aí, essa pessoa se perde até ela ajustar, demora. Ainda mais porque início de casamento é mar de rosa. Gasta-se tudo sem ter dinheiro. Paloma, pobre casando com pobre não dá certo? Sabia que dá? Sabia que dá? Porque as duas pessoas estão mais acostumadas a viver com menos dinheiro. Então, mas quando ela está acostumada a viver com pouco dinheiro, as ambições do dia a dia, do crescimento pessoal, não podem ficar no meio do caminho? Fala pra mim. Então, é por isso que é importante você ter desejos. Isso que vai te motivar a alcançar objetivos. Então, você tem que ter desejos. Então, quando a gente fala da pessoa da classe D e E, né, essas pessoas têm que entender que elas podem chegar aonde elas quiserem. Tá aqui um exemplo, né? Eu, aos 11 anos, era borracheiro. Né? E eu lutei até onde cheguei. Muitas pessoas estão chegando. Então, vai da gente querer chegar e alcançar objetivos. Com isso, poupando ainda, você consegue almejar. E diversos empresários de sucesso foram assim. Não eram nada e hoje são grandes empresários. Realmente conheço alguns desse jeito. Vamos fazer o seguinte, tire suas dúvidas pelo 7402, tem um 9 na frente, tá bom? 97402-6805. Ligue pra cá ou passe uma mensagem e tire suas dúvidas. Eu vou pro intervalo e eu volto correndo pra te ver. Sabe onde? Aqui, tá aí para todos, na tela da Band. Simples assim. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Tá aí para todos, está de volta. E a gente estava dando várias gargalhadas, que eu disse, gente, casar com pobre, dá certo. Aí eu acabei falando assim, eu já tenho uma outra visão. Para mim já é a visão da porta do inferno. É pedir esmola para dois, pelo amor de Dadá. Mas vamos lá. Hoje é aniversário da cidade de São Sebastião do Alto, cidade da região serrana do Rio de Janeiro. São 127 anos de emancipação política do município. Tem como destaque a Serra do Deus me livre, ou seja, deve ser alguma coisa que você dá de cara com aquela serra e fala Deus me livre cair embaixo. Deve ser alguma coisa assim. E é conhecida também como a capital do motocross, tá bom? No interior do estado, ela é reconhecida como tal. Parabéns a São Sebastião do Alto e toda a população da cidade. Beijo no corpo de vocês, tá bom? Assim, crianças, estabelecer metas é um caminho para evitar a dívida? Quem é que fala comigo? Posso? Pode? Então, na verdade, é o que ele estava falando no bloco anterior de desejos. Se você tiver um desejo comum, isso faz com que você atinja o objetivo. Porque poupar não vai adiantar nada. Tem que ser alguma motivação. Ah, eu quero uma televisão nova, eu quero viajar. O que eu quero fazer? Porque isso, você vai lembrar dessa motivação e vai ter facilidade em poupar. Então, primeiro você tem que saber qual é o seu desejo, você vê o valor desse desejo e ver como que você vai poder economizar.
Hoje, um investimento atual seria o quê? Uma troca de moeda, seria a compra de imóveis, compra de terras e até mesmo ouro? Qual dessas vertentes pode ser agregada ao consumo dessas pessoas para que elas possam ali na frente ter um capital melhor? Então, e aí que a gente entra no mistério, né? Que todo mundo fica, aonde eu vou investir? Então, por isso que é importante, quando a gente estabelece desejo, a gente estabelece prazos. Eu quero uma casa própria, então quanto tempo vou realizar? Eu quero ter um imóvel, eu quero viajar para o exterior. Então, para cada tipo de desejo, tá aí, a gente tem que investimentos diferentes. Mas uma coisa que eu quero ressaltar, que antes de fazer qualquer tipo de investimento, nós temos que fazer uma coisa chamada reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É nós termos 6 vezes o valor do nosso custo fixo. Se a gente gasta R$1.000 por mês, a gente tem que guardar R$6.000. Então, isso não é investimento. Isso é uma reserva de emergência contra qualquer imprevisto, uma perda de emprego, uma demissão, por aí vai. E investimento, é como eu falei, isso vai depender de caso a caso. Eu, nos meus atendimentos, né, que eu atendo, além das palestras, eu atendo pessoas físicas e jurídicas, eu vou alinhar cada tipo de desejo a cada tipo de investimento. Então, numa reserva de emergência que não é investimento, uma poupança. Por quê? Tem liquidez, você pode tirar a qualquer momento. Então, a pessoa ficou doente, você pode ir lá e tirar. Então, se eu pegar uma questão de independência financeira, eu posso pegar uma previdência privada. Então, eu tenho que alinhar o desejo ao tipo de investimento que a pessoa vai fazer. Você tocou num assunto bem legal. Porque como a política do nosso país, com esses trâmites que estão aí no governo, da reforma da Previdência, que é um grande roubo, né, na cara de pau do cidadão, hoje uma Previdência privada é uma grande solução para o futuro, porque já que você paga anos, e depois recebe um salário merreca, que não dá mesmo nem para custear os próprios medicamentos, no caso de uma doença grave. Economista aqui, o que você acha disso, Paloma? Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte, a previdência privada, ela é uma boa alternativa, mas depende muito da sua idade, depende de qual valor, depende da modalidade que você declara imposto de renda. Então, assim, às vezes, se você quer ter uma poupança futura, se você quer estar pensando no futuro, você tem outras alternativas, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Você tem alguns investimentos de longo prazo, algumas carteiras, assim, mix de carteira que tem fundo de renda variável com renda fixa. Então, na verdade, toda vez que você for pensar, existem vários sites que você pode fazer um questionário do seu perfil financeiro. Então, primeiro, descubra seu perfil financeiro. Você é conservador? Você é moderado? Ou não? Ou você é uma pessoa amante do risco? Porque se você for amante do risco, tem investimento direcionado para isso. Se você for conservador, tem investimento direcionado. Então, e se você for muito medroso, aí uma poupança é a melhor opção. Mas então, a melhor opção numa poupança, volto a dizer, numa política como essa, poupar o quê? O que ele vai ter de retorno? Nada. Não é praticamente um capital parado lá dentro da conta, não, educador? Na realidade, não, né? Nós temos hoje, tem investimentos que vão te pagar 0,8, 0,9, mas quando você vai resgatar, tem imposto de renda, né? Tem uma série de coisas que você vai ter que pagar. Já a inflação, você não paga imposto de renda. E como eu falo, você de grão em grão, a galinha enche papo. Então é importante, né, esse hábito de poupar. E a poupança, nem sempre é a pior opção. Hoje ela está muito boa. Porque tem investimentos que você vai botar aí e as pessoas acham que estão ganhando 1,2, mas na hora do resgate vai ter que declarar imposto de renda e isso vai cair para 0,6. Né? Então você tem que tirar inflação, imposto de renda. Então, os cuidados que nós temos que ter na hora de investir. Isso é um cuidado muito grande, tem que ter. Depende muito do valor, né? Sim, se o valor for bem, assim, eu brinco isso até com os meus alunos. Eu falo assim, se você vai colocar na poupança R$500, aí não. R$500 você tem outras opções. Sim. Mas abaixo de R$500, ainda assim a poupança, você acumula, chegou nos 500, você diversifica. Porque investimento, no final das contas, você tem que diversificar.
Há uma prática no mercado que não é nada mais, nada menos do que agiotagem. É um crime, né? Algumas pessoas aí fora pegar dinheiro desses idosos e ainda as reterem. Eu sei de casos que eles retêm o cartão bancário da pessoa de 10% até 30%. É uma grande furada, é desgoverno, é derrota total financeiramente. Com certeza. Você não pode fazer isso. Isso aí está fora da linha. Então, é algo que você não pode fazer. Isso é uma coisa. Crime. Isso é um crime, né? Isso não é a Comissão de Valores Imobiliários, Banco Central, nenhum tipo de órgão desse vê isso como algo legal e totalmente ilegal. Então, isso está fora da linha. Nossa, é horrível isso, né? Não, isso inclusive merece denúncia, polícia Sim. e tudo. Uma pergunta para os dois que não está aqui. Quando vocês se viram nessa reta economia, quando vocês falaram assim, eu preciso ter uma profissão que me deu um certo status até, porque as pessoas acabam se espelhando muito, tirando dúvida, como nós estamos fazendo aqui, eles precisam de ser educados. Quando que cada um de vocês, vamos começar pelas damas aqui, quando que você se viu neste caminho, vou ser uma economista? Bom, então, eu sempre tive muita curiosidade de entender o que falava no jornal, no caderno de economia. Para mim era um absurdo, eu não conseguia. Eu consegui ler todos os cadernos, menos o de economia. Então, eu fui fazer orientação vocacional e aí deu opção história, matemática e economia. E aí, assim, como economia tem muita história, tem muita matemática, a própria psicóloga na época falou, se fosse você fazer economia. E eu nunca tive dúvida da profissão. Todo mundo fala, você chegou. Nunca tive dúvida. E eu sempre, assim, acreditei que era uma missão desmistificar o economês. Porque eu acho um absurdo você pegar um caderno de economia e não conseguir ler. Isso tinha que ser amplo e restrito para todo mundo. Então, quanto mais economês as pessoas vão falando, mais você vai alijando parte da população. Então, assim, eu busco transformar a economia numa coisa fácil para as pessoas. Eu acho que a gente tem que descomplicar. Então, eu gosto muito da minha profissão, mas eu acho que ela tem que ser descomplicada. De borracheiro a educador financeiro. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu com escritórios de contabilidade, né? E aí eu via que meus clientes tinham muitos problemas financeiros. E eu comecei a verificar isso. E também a questão da borracharia. Eu vi que poupando estava conseguindo alcançar diversos objetivos. Aliado a essa questão da profissão minha, de contador também, eu vi que esses problemas eram recorrentes com clientes e eu comecei a investigar mais o assunto. Até então que eu fui fazer um mestrado em ciências do esporte. E fui estudar o quê? Finanças no esporte. E aí, daí, comecei também a trabalhar com pessoas físicas, ajudando pessoas. E quando ela fala da questão de descomplicar, eu comecei a trabalhar com a base da pirâmide, mostrar para essa base que é importante e ela pode poupar. Vou dar só um exemplo, tá aí, que muita gente não sabe. Conta bancária. Ninguém precisa pagar taxa bancária nesse país. E as pessoas pagam. É um absurdo. Um absurdo. Existe uma resolução 3.919 de 2010 do Banco Central, onde você pode ter uma conta de serviços essenciais. Então, você que está ouvindo, né, hoje e está pagando aí R$30 de taxa bancária, você pode pedir para cancelar. R$30 poupados. Olha, a minha veio uma taxa de 54. Eu posso ir lá? Você pode ir lá. Se fervo. Qual é o nome da lei mesmo? Resolução 3.919 de 2010. Mas eu vou anotar. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que ir para o intervalo comercial. Mande suas dúvidas. Aliás, educação financeira. Hoje não chegou nenhum WhatsApp ainda. Olha a falta de educação financeira, viu? Tire suas dúvidas. Eu volto já já. Sapataria Troca o Tênis. Calçados femininos, masculinos e infantis com todas as cores e tendências da estação. Venha conferir todos os lançamentos mais charmosos das melhores marcas.
Se o que você procura é qualidade e preço baixo, não ande por aí. Venha à Sapataria Troca o Tênis. Você sabe onde pisa. O que você espera para o seu futuro com um mercado cada vez mais competitivo? A pós-graduação do Unifoa oferece ao profissional capacitação e desenvolvimento de suas competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos e com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br/pós e faça a sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Estamos de volta na tela da Band com o tema de hoje, educação financeira. E já chegou aqui o Josimar Lopes de São Fidélis. Foi só eu puxar a orelha, no instantinho chegou um zap pra gente. Ele está dizendo para vocês aqui que as dicas são perfeitas, que contribuem para o caso de um imprevisto. Ele gostou daquela do guardar até o reserva de emergência. Reserva de emergência. Ele gostou desse fervo aqui, tá bom assim? Uma pessoa, antes de eu mandar os beijos, uma pessoa que ela trabalha com uma renda variável, como que fica? Porque tem uma pergunta aqui, se tem que guardar um valor fixo da renda. Como que ele consegue se ele tem uma renda variável? Ele mesmo tem que fazer o seu próprio salário. Qual é a melhor fórmula? Então, na verdade, eu não concordo muito de ser um valor fixo. Eu acho que a pessoa tem que ter noção dos custos fixos dela. Porque, assim, o ideal seria que ela tenha um percentual em cima dos custos fixos. Então, aí a gente volta para a reserva de emergência que ele estava falando. Então, digamos que eu tenha de custo fixo os R$1.000. Aí eu tenho que ter esse como meta. Não é assim, aquelas regras de ouro, tipo, guarde 10% da sua renda. Não é assim. Você precisa saber quais são os fixos, porque tem gente que tem mais custo variável do que custo fixo, então é fácil cortar. Agora, o custo fixo, se a gente tiver uma noção real de quanto ele é, eu preciso ter a regrinha de 6 vezes. E aí, assim, não é tão difícil, mesmo que a pessoa tenha renda variável, ela sabe o que é fixo no mês para ela. Seja, por exemplo, se ela for autônoma, aluguel do consultório, isso tudo ela tem que contabilizar. Henrique, quais são os truques caseiros para se economizar? Tem alguma coisa que pode cortar que chamaria-se de supérfluos? Bastante. Energia... E aparecem os resultados mesmo no final, demais. Energia elétrica, né? As pessoas saem de casa, deixam tudo ligado na tomada. Então é importante desligar da tomada, não só do stand-by, da tomada. Você consegue reduzir em até 40% quanto energia. Mas aí a educação financeira tem que ser persistente, porque pensa, uma pessoa ela fala assim, eu vou parar o meu tempo antes de ir para a rua e sair desligando todas as tomadas. Tem que ter. Isso é um hábito. É um hábito. Isso é um hábito. E atrelado ainda ao desejo que você quer, te motiva mais ainda. A outra coisa, todo mundo vai dormir e deixa o celular carregando. Em 1h30 o celular está carregando, está carregado já, e aí o que aconteceu? Você está o restante das horas gastando energia elétrica. Outra coisa é você botar a geladeira do lado do fogão. Não pode. A geladeira tem que estar distante do fogão. Por quê? Distante não vai aquecer. E aí aumenta o consumo. Né? Então são diversas regras que nós podemos falar aqui que vão ajudar. A questão de passar roupa, você não pode passar roupa todo dia. Você tem que estabelecer dias para passar roupa tudo de uma vez. E deixar as roupas mais leves para o final. Por quê? Você desliga o ferro e passa com o ferro desligado. Deixa eu falar uma coisa, que acabou de chegar o recado lá, ó. Que com essas dicas que vocês dois estão dando, pobre agora pode casar com pobre. Tenha cautela, pelo amor de Dadá, crianças. Já tem que ir pros beijos? Olha só, meu tempo está acabando. Voltem sempre, eu quero mais. Olha, gente, produção, eu quero essa dupla de novo, hein? Beijos para quem está fazendo aniversário hoje, é o arquiteto Ernesto Magalhães, que esteve há poucos dias aqui na minha tela, tá bom? Sandro Manes também, que é da família Manes aqui de Barra Mansa, ele é médico e também está fazendo aniversário. Então, portanto, nós vamos ter que ficar por aqui, é isso mesmo?
aí, beijo no corpo que eu agradece. Paloma, muito obrigado mais uma vez. Você que se propôs vir do Rio de Janeiro Eu para que me dar essa agradeço. entrevista. Volto a dizer, quero vocês de novo aqui porque o assunto é interessante. Para vocês de casa, o programa de amanhã? Ai, gente, tem aqui alguma coisa já? O que vai acontecer? Nossa, me perdi, a culpa é de vocês. Já achei aqui o mercado pet e os cuidados com os animais irão invadir a minha tela amanhã. Sabe com quem? Com Bruno Freitas, que é o veterinário, e Mônica Torres, que é da Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda. Tá bom assim? Amanhã, 13h30, um compromisso marcado com o meu corpo invadindo a sua tela. Aqui, na tela da Band. Fui, delícia! Até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer.